Tá tudo certo. Então, gente, eu vou apresentar a doutora Lígia. Ela é graduada em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto, na ERP. Ela fez residência médica em Neurologia pelo Hospital do Servidor Público Estadual, IANSP. Ela foi fellow em Neuro-Oncologia pela Escola Paulista de Medicina, UFESP. É pós-graduada em Neuro-Oncologia pelo Hospital Sírio-Libanês. Atualmente é coordenadora do Departamento Científico de Neuro-Oncologia da ABN e assistente da Neuro-Oncologia Unifesp. E atua como neuro-oncologista no HCOR e Neurologia Integrada. É um prazer tê-la conosco aqui, doutora, e você pode se sentir à vontade para se apresentar, falar alguma coisa e começar a aula. Primeiro, agradecer o convite, tá, da Liga, muito obrigada, tá, uma aula extremamente importante, né, falar um pouquinho do AVE para vocês na abordagem inicial na sala de emergência. É um tema que nem eu falei para vocês, que é extremamente extenso, mas que eu vou tentar trazer de uma forma objetiva aí o passo a passo para vocês, né, se localizarem um pouquinho melhor, tá? Porque provavelmente quem ainda não viu, né, vai se deparar aí, né, com um AVC, né, ou AVE, né, que a gente fala, vou até já explicar para vocês, né, no pronto-socorro. Então, vamos lá. Bom, só para começar a aula, eu queria falar justamente isso sobre a nomenclatura, tá? O termo que a gente mais escuta é AVC, tá? É um termo que, quando a gente fala anatomicamente, ele não é um termo mais correto, tá? A gente acaba preferindo o AVE. Por quê? Porque o AVC, que é o acidente vascular cerebral, ele exclui anatomicamente o tronco encefálico e cerebelo, tá? Então, o AVE é o termo melhor, né, utilizado. Mas como o AVC é o termo mais popular, então não se espantem, tá? Da gente falar para o leigo, falar em aula, tá certo? É muito comumente usado como sinônimo. Então, AVE, AVC e até mesmo derrame cerebral, tá? E eu gosto de começar as aulas falando da epidemiologia, tá? Por quê? Para vocês entenderem a importância de se estudar e de se saber sobre acidente vascular encefálico. Então, a gente sabe que 12,2 milhões, né, de casos de AVCs vão ocorrer no mundo, gerando uma morte aí de 6,55 milhões, né? Então, assim, veja a incidência, o quão grande é, né? E a mortalidade, né? Então, a gente tem as doenças cerebrovasculares como segunda causa de morte no Brasil e no mundo. Só vai perder aí para as doenças aí cardíacas, tá? Cardiovasculares. E muito além, né, da morbidade, da mortalidade alta, a gente tem uma alta morbidade também, né? Então, muitas vezes, esses pacientes que têm o AVC, eles vão ficar aí com a sua funcionalidade comprometida, né? Piorando sua qualidade de vida. E quando a gente fala no AVC em geral, a gente divide basicamente em AVC isquêmico, tá? Sendo a maior porcentagem deles, cerca de 80% dos casos, e os AVCs hemorrágicos, que são aí 20% dos casos. Dentre esses hemorrágicos, ainda a gente vai subdividir basicamente em dois grupos, tá? Os AVCs hemorrágicos intraparenquimatosos, que são os mais comuns, que são aí cerca de 15% dos casos, e o HSA, que vão ser aí cerca de 5% dos casos. Bom, que nem eu falei para vocês, a gente vai falar basicamente dos AVCs isquêmicos, hemorrágicos, mas eu vou trazer também um pouquinho do acidente do AIT, tá? Que é o acidente isquêmico aí transitório, tá? Por que transitório? Porque ele vai ter uma melhora dos sintomas em até 24 horas. E quando a gente fala em quadro clínico do AVC, eu acho isso muito importante vocês saberem reconhecer, né? Então, quando a gente pensa em AVC, você vai ter um déficit neurológico súbito, tá? Então, isso classifica muito um quadro vascular, tá? Um quadro de AVC, AVE, tá? E qual vai ser esse quadro? Vai depender da circulação que vai ser acometida, né? Vai depender da topografia, né, que vai ser acometida, né? A gente tem um polígono de Willis aqui, vocês já devem ter estudado ele, né? A gente tem as artérias que vão fazer a parte de circulação anterior, né? E as artérias que vão fazer a parte de circulação posterior. Vocês conseguem enxergar meu mouse também? Sim, Sim? também. Tá. Mas uma coisa que é importante vocês saberem, né? Só pela clínica não tem como eu diferenciar um AVC hemorrágico de um AVC isquêmico, tá? Infelizmente, a gente vai precisar aí de uma imagem para conseguir diferenciar. Mas falando um pouquinho de quadro clínico, tá? Eu vou trazer aqui o quadro clínico do AVC de pequenos vasos, que geralmente é o mais comum,
tá? Principalmente o AVC isquêmico, tá? E ele vai ser dividido aí em algumas síndromes que vocês já ouviram falar provavelmente, né? Que vai a depender do acometimento, né? Que são as síndromes lacunares, né? Então, a síndrome que vai ter acometimento motor puro, que a gente fala, ou seja, só vai ter perda de força, é o mais comum, né? 50 a 75% dos casos. A gente pode ter também só acometimento da parte sensitiva, como uma hipoestesia aí de mediada, pode ter o acometimento de ambos, tanto a parte motora quanto sensitiva, pode ter aí uma perda de força associada aí a uma ataxia também, tá? É uma síndrome que a gente costuma ver. E essa disartria clumsy hand, que vai ter alteração de fala e aquela mão boba que eles falam, tá? Então, esse é o mais comum, tá? AVC de pequenos vasos. Eu trouxe até essa imagem, que é bonita, é uma ressonância que a gente tem o flare, que a gente não consegue evidenciar muito bem a área isquêmica, mas na hora que a gente faz a difusão vai ter essa parte aguda do AVC que vai brilhar na difusão. E quando a gente fala em vasos grandes, tá? Eu vou dividir em circulação anterior e circulação posterior. Da circulação anterior, as maiores artérias aí, ou a maior artéria cometida, é a cerebral média em disparado, tá? E qual vai ser a clínica? Perda de força em hemicorpo, tá? E a perda também de sensibilidade. Sempre lembrar que é contralateral. E quando a gente fala em artéria cerebral média, o acometimento braquial vai ser pior do que membro inferior, ou seja, vai pegar mais braço do que perna. E a depender também do hemisfério acometido, a gente pode ter alteração de linguagem, que é a afasia, tá? Quando a gente pega acometimento aí de artéria cerebral média esquerda, e até heminegligência, né? Não sei se vocês sabem o que é, mas é como se o paciente não reconhecesse metade do corpo dele. Geralmente é a parte esquerda, ele ignora. Então, às vezes, ele vai se vestir, veste só metade, vai comer, come metade do prato, mas não é porque ele não enxerga, porque ele não reconhece o restante, tá? Então, isso chama heminegligência. Então, quando pega a artéria cerebral média direita, a gente pode ter isso também, tá? Falando do acometimento da artéria cerebral anterior, tá? O que costuma dar? Perda de força em membro inferior, tá? Geralmente poupa braço, então você não tem acometimento de braço. Você pode ter alteração de esfíncter, tá? Uma incontinência urinária e alteração de marcha, como ataxia e até mesmo apraxia, tá? Porque pega mais região frontal, tá? Quando a gente fala de circulação posterior, né? Uma artéria grande que passa ali, tá? É a artéria cerebral posterior e o déficit que mais comumente é associado é a alteração da visão, tá? E a gente costuma falar que é mais a hemianopsia homônima contralateral. Eu trouxe um exemplozinho do que seria isso, né? Então, se a gente tem uma hemianopsia homônima à direita, então provavelmente a lesão vai estar em região occipital à esquerda, tá? Lembrar que a neurologia vai muito além disso, que às vezes alguma área um pouquinho diferente, você pode ter uma quadrantopsia, ou uma alteração não tão completa de campo visual, então isso vai variar. Às vezes pode ter perda de força motora também, então eu estou trazendo de uma forma mais mastigadinha, mas basicamente seria isso, tá? Dos grandes vasos. Falando ainda de circulação posterior, a gente tem a irrigação do cerebelo, tá? E o cerebelo vai ter algumas alterações relacionadas à coordenação. Então, você pode ter desequilíbrio em coordenação, vai ter tontura aí associada, tem pacientes que têm náusea, vômitos, tem pacientes que vão ter alteração de fala, que é aquela fala escandida, que é mais arrastada, né? Aquela fala mais de bêbada, mais dificultosa. Então, isso tudo é a sintomatologia de acidente vascular encefálico de cerebelo, tá? E, além disso, a circulação posterior ainda faz a irrigação de tronco encefálico, tá? Pode aí acometer mesencéfalo, ponte e bulbo. Eu não vou entrar ao mérito aqui, porque senão é outra aula de semiologia, que são as síndromes, tá? De Weber, Parinot, Foville, né, Wallenberg. Mas o que eu quero que vocês saibam, né, é que quando tem acometimento de nervo craniano, tá? Provavelmente o AVC vai ser em região de tronco encefálico. E eu quero chamar a atenção para uma síndrome só, tá? Que é a síndrome de Wallenberg, que ela é um pouco traiçoeira, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que você precisa ter um déficit motor, né, para ter o AVC, e não necessariamente é isso, né? Por exemplo, Wallenberg é um acometimento do bulbo, tá? Dorso lateral do bulbo, que você vai ter alterações para deglutição,
vai ter uma hipoestesia, né? E o paciente pode ter muita tontura, né? Muito enjoo, né? E isso é perigoso porque muitas vezes esses pacientes, às vezes, broncoaspiram dentro do próprio ambiente hospitalar e fazem broncopneumonia. E eu já vi até casos graves de pacientes que precisaram ser entubados porque as pessoas acham que não é um AVC. Então, se você está suspeitando, vai deixar aquele paciente em jejum, pede uma avaliação da fono, tá? Só para evitar que esse paciente se complique, porque eles complicam dentro do ambiente hospitalar. Mas, né, essas outras síndromes a gente pode falar num outro momento, né? Mas lembre, pegou nervo craniano, tá? É tronco encefálico, tá bom? E muito além do déficit súbito, que é a maior parte, né, da clínica, a gente vai ter também alguns sintomas que tem que chamar atenção aí para pensar em AVC hemorrágico. Quais são eles, né? A cefaleia, tá? Principalmente aquelas com sinais de alarme, aquela cefaleia que a gente chama em trovoada ou em thunderclap, que é aquela dor de cabeça que ela vem subitamente e atinge o pico em questões de segundos, como se fosse uma trovoada mesmo. Então, é uma dor de cabeça que tem que acender uma bandeirinha aí vermelha, um red flag, para você investigar. Pode ter náuseas, vômitos associados, pode ter um rebaixamento do nível, né, de consciência e pode até cursar com crise epiléptica, tá? Então, os AVCs hemorrágicos, eles são muito mais comumente associados a crises do que os AVCs isquêmicos, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos, tá? Do AVC intraparenquimatoso, aqui pegando um tálamo, e de um AVC-H. Tudo que é sangue na tomografia brilha, tá? Ou seja, vai ser hiperdenso, vai ser branco, tá? Bom, o mais importante a gente fez. Chegou o paciente, a gente reconheceu que ele tem um déficit neurológico focal ou tem um red flag aí para eu investigar um AVC. O que eu vou fazer? A gente geralmente abre um protocolo AVC e leva esse paciente até uma sala que ele possa ficar monitorizado, uma sala de emergência, uma sala de estabilização, e a gente vai fazer os sinais vitais desse paciente, tá? Temperatura, frequência respiratória, cardíaca, saturação, a pressão e a glicemia, tá? Em negrito aqui, porque é extremamente importante. Déficit neurológico súbito pode cursar aí associados a hipoglicemias. Então, às vezes você não precisa fazer o tratamento do AVC, mas sim a correção da hipoglicemia. Porque a maior parte desses pacientes que está com hipoglicemia e déficit neurológico focal, você corrigindo a glicemia, ele vai melhorar, tá? Lembrar também que os casos de hiperglicemia podem ter pior desfecho, tá? Isso está associado nos trabalhos com pior desfecho, tanto para VCH quanto para VC isquêmico, tá? E a gente vai priorizar a estabilização do paciente, tá? Muitas vezes o paciente vai estar bem, mas tem pacientes que chegam rebaixados, você precisa de uma via aérea, então priorizar a estabilização desse paciente, né? Feita a estabilização do paciente, nós vamos fazer essa escala aí do NIH, tá? Geralmente a gente tende a fazer meio associado, mas a prioridade é sempre a estabilização do paciente. Não sei se vocês já ouviram falar, mas acho que vocês já tiveram contato com ela. Eu não vou explicar item por item, é uma escala que a gente faz por AVC independente, tanto H quanto isquêmico, tá? Que ela vai de 0 a 42 pontos e ela avalia nível de consciência, se o paciente obedece a comandos, se ele tem coordenação, alteração sensorial, alteração de força, alteração de linguagem, alteração de fala. Isso tudo aqui eu não vou esmiuçar, mas eu vou deixar um link para vocês que a sociedade dá, que é para vocês fazerem uma certificação gratuita, tá, do NIH. Todo médico tem que saber fazer NIH, tá? Hoje eu faço muita telemedicina, tá? Então a gente fica como neurologista à distância e me assusta a quantidade de médicos que são, né, ou estão numa sala de emergência e não sabem nem o que é o NIH e muito menos realizar. Então, assim, isso é mandatório para todo médico, tá? Vocês têm que saber fazer o NIH. Bom, então, quando a gente fala do manejo inicial, a única coisa que pode atrasar a tomografia, que é o exame, né, que a gente precisa fazer, é a estabilização do paciente. Demais exames, hemograma, coagulograma, urina, toxicológico, eletrocardiograma, né, isso tudo a gente vai fazer, mas num segundo momento, né, após a tomografia. Então, sempre priorizar a tomografia de crânio. Então, ela só pode ser atrasada
né, por medidas de estabilização do paciente. E como que nós vamos fazer o diagnóstico, né? O protocolo AVC, né, ele se baseia basicamente na tomografia de crânio sem contraste e cada vez mais vem sendo incrementada, tá, a angiotomografia de crânio e pescoço, tanto a fase venosa, tanto a fase arterial, quanto a fase venosa, porque existem alguns sangramentos que podem estar associados aí à trombose venosa cerebral, tá? Então, assim, os hospitais têm feito os protocolos, não só com a tomo simples, mas com a angiotomo. Então, se você tem angiotomografia, faça a angiotomografia, porque ela vai te ajudar, eu vou explicar para vocês, tá? Vamos lá. Fizemos lá a imagem, primeira imagem, que é a tomografia sem contraste. O que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar logo de cara áreas isquêmicas, né? Que na tomografia a gente vê hipodensidade, tá? Então a gente vê mais pretinho, tá certo? Já muda em relação ao parênquima normal. E a gente pode ter, eu trouxe aqui as artérias que eu falei que são artérias grandes, tá? Cerebral média, que vai pegar geralmente essa região, tá? Cerebral anterior, que pega mais região frontal aqui e mais medial, tá? E a cerebral posterior, que pega mais lobo occipital, tá? E quando a gente fala em AVC hemorrágico, aquilo que eu expliquei para vocês, que sangue brilha. Então, um AVC intraparenquimatoso, tá? E uma hemorragia aqui subaracnoide, né? Mas o que acontece? Muito além da tomografia, eu vou falar um pouquinho sobre a tomografia te ajudar não só para o diagnóstico do AVC, tá? Porque a tomografia não, ela pode ajudar além do diagnóstico, ela pode favorecer algumas etiologias, né? E quando a gente fala no AVCH, né, existe uma etiologia que é muito comum, que é a hipertensão arterial sistêmica. E ela tem topografias específicas que pode ocorrer esse sangramento. Então, geralmente, a gente tem sangramentos que podem pegar gânglios da base, o tálamo, que eu já mostrei para vocês, região de ponte e região aqui de cerebelo, tá? Então, isso é importante, porque a hora que você bate o olho e vê esse sangramento nessa topografia, você já pode pressupor a etiologia, né? E quando a gente fala em sangramento, né, em região lobar, né, que é até menos que 1 centímetro da superfície cortical, disparado, a gente tem aí em segundo lugar a angiopatia amiloide. Então, primeiro, né, o AVC hipertensivo, tá? E segundo, a angiopatia amiloide, quando a gente fala em idosos. Então, são AVCs que ocorrem mais, né, em região lobares, né, pegando região quase cortical. E eu trouxe aqui, né, uma ressonância bem interessante que cai em prova para vocês, tá? Que às vezes eles dão um casinho clínico, né, de um AVCH, e aí o paciente fez essa ressonância, e o que é isso, né? Isso é a ressonância clássica da angiopatia amiloide. A gente tem uma sequência de suscetibilidade magnética que vai ter esses pontinhos pretos, né? E esses pontinhos pretos nessa sequência da ressonância é sangramento, tá? Então, muitas vezes, os microbleedings, eles não vão aparecer na tomografia, a gente vê só sangramento maior. Mas lembrar que os sangramentos lobares, eles podem estar associados a outras causas, como coagulopatias, pode ter aí as MAVs, né, as malformações arteriovenosas, associação com algumas medicações, né, e outras etiologias, mas eu trouxe aqui as duas principais. Mas e aquele, né, que, putz, viu o paciente, suspeitei de AVC, o cara tá hemiplégico, né, dificuldade de fala, fiz a tomografia, veio normal. Descartei AVC? Não, tá? Isso é algo que vocês têm que estar muito bem fixado na cabeça, que tomografia normal não afasta a AVC, tá? Principalmente AVC isquêmico, quando ele é hiperagudo, pequeno, ou acomete aí tronco encefálico, região cortical também, que não é muito bom para ver na tomografia, tá? Ou até mesmo quando a gente pensa em casos de HSA, né, que são sangramentos, que tem um ictus maior que 6 horas. Porque a tomografia é, sim, um excelente método para descartar sangramento, mas é um método péssimo, tá? Conforme vai passando um tempo. Então, você passou de 6 horas, você vai perdendo a sensibilidade do exame. Então, até 6 horas, ele traz com quase 98%, né, de sensibilidade. Depois disso,
vai perdendo a sensibilidade para ver sangramento. E se você pegar um paciente, às vezes, que está com uma suspeita muito forte de HSA e não evidenciou sangramento, você tem que continuar a investigação com a coleta de líquor para ver se você tem hemácias em degradação, tá? Né? Então, isso é uma coisa muito importante que eu quero que vocês levem, porque eu já vi, né, pessoas que estão em pronto-socorro, o paciente tem clínica de AVC, fez a tomografia, viu que está normal, não, é PT, e mandou para casa. Não é, tá? Tem que internar esse paciente, tá? Tem que dar todo o suporte que eu vou explicar para vocês. Bom, e da angiotomografia que a gente faz também em paralelo aí com a tomografia de crânio? Por que a gente faz? Quando a gente pensa no AVC isquêmico, a gente faz porque ela pode ajudar na questão do tratamento, né? Então, a gente vê para descartar, né, oclusões de grandes vasos, ou avaliar, né, oclusão de grandes vasos. E quais são eles? Cerebral média, carótida, basilar, artéria cerebral posterior. Eu trouxe aqui um sinal bem bonitinho, que às vezes cai em prova também para vocês, que é uma tomografia sem contraste, e a gente tem a artéria cerebral média brilhando aqui. Isso daqui é o sinal da artéria cerebral média hiperdensa. Isso daqui pode me dizer que essa artéria cerebral está ocluída nesse ponto. E realmente, quando a gente fez a angiotomografia, né, a gente teve um stop aqui em M1. Então, isso é importante vocês saberem, e se conseguir fazer, porque a gente pode complementar o tratamento, porque vai muito além de só trombólise química. Hoje a gente está usando bastante a trombectomia, e o que vai me ajudar a guiar vai ser a angiotomografia. No AVC hemorrágico, mas por que eu vou fazer angiotomografia no AVC hemorrágico? Bom, a gente teve um estudo aí, né, recente, que chama PREDICT, né, que ele mostrou que os pacientes que fazem angiotomografia, né, e a gente consegue visualizar o que a gente chama de spot sign, que é esse pontinho branquinho no meio do hematoma. Esses pacientes que têm esse spot sign positivo, eles tendem a ter uma chance muito maior de expansão do hematoma nas próximas 24 horas. E foi exatamente o que esse paciente teve. Ele chegou com um hematoma aqui de 19 ml, e em 24 horas, quando foi feito o follow-up dele, ele já tinha até hemoventrículo. Então, assim, isso vai me ajudar a guiar o tratamento também, com questão de meta pressórica, quando eu vou repetir essa tomografia, e é o paciente que a gente vai ficar mais atento, né, para seriar mais exame neurológico, monitorizar de uma melhor forma, tá? E quando a gente fala no AVC hemorrágico, né, pela HSA, é importante a angiotomografia para descartar a lesão aneurismática. Tem uma paciente que teve um HSA, fiz a angiotomo, está normal, mas a suspeita é muito grande de aneurisma. Aliás, o que eu oriento vocês é hemorragia subaracnoide, sempre tem que descartar aneurisma. Mesmo com a angiotomografia negativa, a gente faz a arteriografia na urgência, tá bom? Então, o melhor exame, né, para descartar a questão dos aneurismas é a arteriografia, mas a gente acaba fazendo também para descartar aneurismas maiores. Nesse exame a gente tem um aneurisma bem grande. Lembrar que a angiotomografia não pega aneurismas aí menores, né, que 3, 4 milímetros. Bom, falar um pouquinho dos fatores de risco, tá? Eles não vão mudar, né, grosseiramente do AVC isquêmico para o hemorrágico, mas só para trazer. O isquêmico é aquele clássico do paciente que você já viu, geralmente são pacientes idosos acima de 60 anos, podem ter fatores aí genéticos e até mesmo uma história familiar aí importante de AVC. Os fatores modificáveis vão ser aquela gama, né? Hipertensão, diabetes, lipidemia, a fibrilação atrial, tabagismo, né? O etilismo. A gente pode ter alguns pacientes aí com estenose de carótida, a síndrome da apneia obstrutiva, obesidade, sedentarismo. Então, essa gama que a gente vê muito frequente nos dias de hoje, tá? E no AVC hemorrágico intraparencimatoso, a gente tem geralmente pacientes acima de 55 anos, sexo masculino, geralmente de origem aí asiática, pode ter associação com predisposição genética. Os modificáveis, que nem eu falei para vocês, o mais comum disparado é a hipertensão, tá? Mas pode ter tabagismo, etilismo, dislipidemia, mas aqui não é a dislipidemia para mais do colesterol, tá? Geralmente é um colesterol abaixo de 160, então ele está associado, assim como o AVCI, né, com colesteróis elevados, né? Está associado a colesterol elevado, ou AVCH
colesteróis mais baixos. Algumas drogas também simpático-miméticas, anticoagulantes, algumas coagulopatias, a obesidade também tem sido descrita. E no acidente da hemorragia subaracnoide, a gente tem aí os não modificáveis mulher, de 40 a 60 anos, geralmente afrodescendentes, tem muita associação genética com doenças do colágeno, né, como o síndrome de Ehlers-Danlos, a doença renal policística, né, pode ter associação também com parentes aí de primeiro grau, então sempre perguntar, porque a aneurisma pode ter essa conexão, tá? E os modificáveis, que geralmente é tabagismo, etilismo, hipertensão e obesidade, né, que vai ser quase o mesmo para os três, tá? Trouxe uma imagem aqui só para mostrar, né, a frequência, né, que a artéria comunicante anterior é o mais frequente, o local que você vai encontrar aneurismas. E um pouquinho para vocês conceituarem etiologia. Por que é importante a gente saber a etiologia dos AVCs, dos AVS? Porque encontrar a causa desse acidente vascular é igual a evitar novo evento, tá? Então, quando a gente fala do AVC isquêmico, a gente sempre tem que lembrar da classificação de Tosh, né? Que vai ser determinada, né? Você pode ter acometimento, AVC por grandes vasos, tá? Por pequenos vasos, que eu já falei para vocês, podem ter também AVCs cardioembólicos, né? Que é um dos mais frequentes. Pode ter origem determinada, aquele que você investigou tudo e não fechou a etiologia. E pode ter por outras causas, tá? Por exemplo, infecciosa. Sífilis é uma causa infecciosa, né? Muitas vezes oculta, que o paciente não sabe que tem, que pode aí dar até AVC em pacientes jovens. E o AVC hemorrágico, tá? A gente tem que sempre lembrar de lesões estruturais, MAVs, medicamentos, né? Que são os anticoagulantes, a angiopatia amiloide, que eu falei para vocês, doenças sistêmicas podem estar relacionadas, como algumas coagulopatias, tá? A hipertensão também, que é outro fator muito comum, tá? E origens indeterminadas. E quando a gente pensa no HSA, a etiologia mais comum que eu falei para vocês já é aneurismática. Existem outras causas de HSA, inclusive trombose venosa, né, MAVs, só que a gente tem que sempre descartar aneurisma, tá? Que eu quero fixar para vocês. Então, a gente tem que descartar todas essas etiologias. Quando a gente fala da conduta, eu vou começar falando um pouquinho do AVC isquêmico, né? Então, qual que é a importância da gente identificar um AVC isquêmico, né, rapidamente, prontamente? A gente sabe que a gente vai ter um core, né, que vai ser o core isquêmico, que é a área que realmente morreu, e uma área ao redor que a gente chama de penumbra. Essa área, nesse tempo curto, que a gente vai tentar salvar, tá certo? Então, por isso, né, a importância de reconhecer e tratar precocemente o AVC isquêmico. Bom, e quando a gente fala no tratamento, vocês precisam saber uma escala que chama Aspects, né? Não fazer, porque geralmente quem faz essa escala é o radiologista. É uma escala radiológica que ela vai mostrar o acometimento, tá? Principalmente da circulação de artéria cerebral média, tá? O que ela mostra, né? Ou seja, cada ponto que se perde na escala mostra uma pior tomografia, tá? Um acometimento já mais evidente do AVC, né? E confere um pior prognóstico e pode, inclusive, contraindicar algumas terapias, tá? A gente tem a nota de corte, que é o Aspects aí, igual ao maior que 7 para fazer as terapias, né? Ou, né, até 1/3 de acometimento da artéria cerebral média. Então, lembrar que essa escala tem um score, né, que chega até 10, né? Quanto maior a pontuação, melhor a tomografia, mais inocente ela vai estar. Então, por exemplo, essa tomografia aqui, né, eu mostrei só um corte, mas ela é um Aspects 10, ou seja, uma tomografia normal, não tinha alteração, e já essa daqui é uma tomografia que tem um Aspects aí abaixo aí de 7. Então, isso vai me ajudar a guiar tratamento, eu vou falar para vocês também. O que eu preciso saber para manejar esse paciente com AVC isquêmico? Então, são basicamente 4 coisas. O horário, tá? Ou seja, o ictus, que foi o início dos sintomas, tá?
Lembrar que a última vez, sempre que o paciente foi visto bem, porque tem muito wake-up stroke, que é o paciente foi visto bem a última vez 10 horas, que foi a hora que ele foi deitar, e aí ele acordou com déficit. Então, que horário que eu considero, né? Então, muitas vezes as pessoas têm dúvida nisso. É a última vez visto bem. Então, se ele foi deitar às 10 horas da noite, então vai ser 10 horas da noite, tá? O NIH, que é aquela escala que eu falei que vocês têm que saber, tá? Porque ela vai me ajudar a guiar o tratamento. Hoje, eu vou até falar um pouquinho para vocês, não vou entrar e esmiuçar tanto, mas o NIH, ele não vai bater ou não o martelo na questão de trombólise ou até mesmo trombectomia, né? Mas é importante vocês saberem o NIH, tá? O ASPECTS, que é essa escala radiológica de acometimento, é importante vocês saberem, tá? Ou a tomografia, que a gente vamos considerar aí, para descartar sangramento e ver a questão de acometimento isquêmico, como está na tomografia. E a angiotomografia, tá? Se existe ou não oclusão de grande vaso, porque isso vai me ajudar a indicar a trombectomia. Então, existem basicamente 2 tratamentos da fase aguda do AVCI, tá? Que é a trombólise química, tá? A gente faz a trombólise química geralmente com a alteplase, tá? A gente faz com a alteplase, mas o que eu quero mostrar para vocês é que tem alguns estudos que têm saído mostrando aí a semelhança da alteplase com a tenecteplase e até em alguns estudos superioridade da tenecteplase pela forma de aplicação. Mas a gente ainda não tem aprovação pela Anvisa para fazer a tenecteplase, mas eu acho que é algo que é bom vocês saberem, porque eu acho que no futuro isso vai mudar, tá? Acho que provavelmente no futuro a gente trombolize com tenecteplase. A alteplase, como que vai funcionar a trombólise que a gente faz nos dias de hoje, tá? A alteplase a gente divide basicamente em 2 fases. A gente vai fazer 0,9 miligramas por quilo, tá? A dose máxima é 90, ou seja, se o paciente pesar mais que 100 quilos, a dose máxima que eu vou chegar é 90, não posso fazer mais que isso. E a gente faz sempre 10% dessa dose que a gente vai calcular em 1 minuto, tá? Em bolos. E os 90% restantes vão correr em 1 hora, tá? E o outro tratamento, tá? Que eu falei para vocês que a gente costuma fazer na fase aguda quando a gente tem oclusão de grandes vasos, é a trombectomia mecânica, que nada mais é do que retirar esse trombo, tá? Seja tirando o trombo por aspiração, colocação de stent, tá certo? Tem várias técnicas, mas é importante vocês saberem quando vocês vão indicar. Falando da trombólise, o que eu preciso ter, tá? A trombólise a gente faz em pacientes que estão em janela. O que seria essa janela? Essa janela de tempo seria uma janela aí do início dos sintomas até o horário que o paciente chegou para você, tá? De menos de 4 horas e meia. Então, assim, pacientes acima de 4 horas e meia, a gente tende a não trombolizar. Tem até um estudo hoje que foi feito com 9 horas, mas foi feito com sequência avançada de imagem. Eu vou comentar com vocês, mas não vou entrar nesse mérito também, tá? Então, você precisa ter essa janela, esse delta T de 4 horas e meia. Geralmente, são pacientes com NIH maior que 3, mas o que eu quero deixar muito claro aqui para vocês, a neurologia está mudando muito junto com a medicina no geral. Então, cada vez mais a gente está tendendo a individualizar os tratamentos, tá? O que seria isso? Hoje a gente não põe mais meta de idade, por exemplo, se chega um paciente acima de 80 anos, que é funcional, faz as coisas e teve uma perda significativa, um déficit aí que vai gerar uma perda funcional importante, a gente tende a ser mais agressivo no tratamento hoje, a gente tende a trombolizar e se tiver vaso ocluído, mandar para trombectomia. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que o NIH, ele não vai ser determinante assim como a idade, tá? Ele vai ajudar a guiar, mas, por exemplo, vou dar um caso que eu peguei no pronto-socorro. Era um paciente novo, 40 e pouquinhos anos, tá? Acho que 42. Ele era engenheiro, estava na academia malhando, ele fez uma aplegia de mão à direita, tá? Que era a mão dominante dele. Quando você faz o NIH, você não pontua essa aplegia de mão, porque ele tem força de proximal, então ele sustenta o membro. Só que ele estava aplégico da mão. E isso era um déficit muito importante, apesar de ter um NIH zerado. Então, assim, como ele estava em janela de trombólise, ele chegou em 1 hora, tá, de delta T, eu optei por trombolizar ele.
e ele realmente teve uma melhora significativa, uma reversão completa de déficit. Então, vejam a importância da gente individualizar, né, cada caso. Lembrar que AVCs de fossa posterior, eu não comentei, mas geralmente o NIH ele foca em circulação anterior. Então, às vezes, AVCs de circulação posterior, você tem um NIH baixo, mas o cara vai ter uma limitação, o paciente ele vai ter uma limitação funcional. Então, se ele chegar em delta T, você está autorizado a trombolizar esse paciente, tá? Lembrar que a gente só descarta as contraindicações, tá? Eu trouxe aqui as tabelinhas, tá? Não vou falar de cada uma, a gente tem contraindicações absolutas e relativas, tá? Quando a gente pensa na trombólise, sempre 2 acessos venosos periféricos, né? Vamos fazer a avaliação da PA aí a cada 5 minutos, e a gente vai ter que trombolizar esse paciente com uma pressão abaixo de 180 por 105, tá certo? Então, se a pressão estiver acima disso, de 185 por 105, a gente tem que fazer uma redução da pressão com medicação intravenosa. Geralmente a gente dá preferência para o nitro, para o ciato, tá? Então a gente só pode começar a trombólise se a gente tiver essa pressão mais baixa, tá? Porque se tiver acima desse nível pressórico, o risco de sangramento é alto, tá? O NIH ele vai ser feito de 15 em 15 minutos até o final da trombólise, depois a gente acaba espaçando a cada 30 minutos nas próximas 6 horas, e aí nas próximas 24 horas a gente pode fazer de horário, tá? E é importante vigiar esse paciente quanto a sangramentos, tá bom? Qualquer evidência de sangramento para a trombólise, tá certo? Se a PA subiu mais e tá com dificuldade de controlar, para a trombólise, controla a pressão do paciente e depois corre o restante de trombolítico, tá bom? Se o paciente rebaixar, né, muita náusea, muito vômito, cefaleia, para a trombólise, retomografa o paciente para ver se ele não sangrou a cabeça, tá certo? Porque pode acontecer, tá? E muitas vezes, mesmo você fazendo tudo corretamente, tem pacientes que às vezes sangram, tá? Então, a importância da gente seguir essa linha tênue no tratamento, né? Mas mesmo assim, a gente às vezes ainda sai frustrado porque é uma medicação que a gente tem baixo risco, mas ele existe, né? Quando feito tudo corretamente. E a trombectomia, a mesma coisa, tá? O delta T é um pouco maior, a gente tem estudos hoje, né, a diretriz até 6 horas, né, alguns estudos mais novos estão mostrando a trombectomia em janela estendida, né, em até 24 horas, o Resilient Extend, alguns usam até a questão da tomografia perfusão, ressonância perfusão, né, com uma janela mais estendida, né, e cada vez mais a gente está tendendo a alargar esse tempo, mas por hora o que a gente tem definido, né, nos guidelines são 6 horas, tá? Mas é algo que vai mudar no futuro também, provavelmente a gente estenda aí essa janela de horas. O NIH, a gente sempre, né, avalia também, que geralmente são pacientes que têm NIH mais que 6, mas reforço para vocês, nem sempre é assim, a gente está tendendo a ser cada vez mais agressivo. Eu peguei uma paciente também que tinha uma oclusão de artéria cerebral média, com menos de 1 hora de déficit, tá? Ela tinha um NIH de 1, ela pontuava só a queda do membro superior direito, mas uma queda muito discreta, mas a gente via que ela tinha muita colateral. Então, ela estava segurando, provavelmente, os déficits que ela poderia ter, desde a afasia até da hemiplegia, pelas colaterais, porque era muito pouco tempo do AVC, e ela tinha uma cerebral média ocluída, e a gente optou por trombolizar e por mandar ela para trombectomia. E ela, né, ficou super bem após. Então, a gente sempre pesa aí o risco-benefício de cada tratamento, individualizando o paciente, a idade, comorbidades, né, ou vendo o paciente no geral. E aqui a gente tem que pensar que o aspects tem que estar bom, porque se o aspects estiver ruim, se for um aspects abaixo de 6, não vale a pena abrir a artéria, porque esse paciente vai ter muito mais risco de sangramento, tá certo? Por reperfusão, do que propriamente benefício, tá certo? E falando um pouquinho, né, eu não vou entrar no mérito disso, isso é outra aula, tá? Mas o que a gente tem tido, né, é a questão da trombectomia em janela estendida, que eu falei para vocês, através da TC perfusão e da ressonância perfusão. Geralmente, quando a gente não tem ictus
determinado, ou quando a gente tem um ictus aí, né, que vai passar das 6 horas, para a gente ver se tem benefício de abrir esse vaso, né? Então, só para vocês saberem que isso existe e que isso provavelmente mude nas próximas diretrizes do AVC isquêmico. Bom, quando o paciente chega fora da janela terapêutica, já está fora aí das 4 horas e meia, né? Foi um AVC aí que eu dei um NIH, né? Sei lá, de 4, 5, um NIH maior, né? Como que nós vamos fazer? Geralmente a gente deixa só manutenção com AS 100 mg dias e uma estatina, geralmente a atorvastatina ou rosuvastatina, que são estatinas mais modernas, tá? E menor risco aí de efeito adverso, mas a gente pode deixar assim vastatina também, que é o que a gente mais encontra no SUS, tá? Importante deixar esse paciente protegido. E quando a gente fala no paciente que está fora de janela e é um AVC minor, né, que geralmente são AVCs pequenos e com NIH menor ou igual a 3, a gente pode fazer uma dose de ataque de AS clopidogrel nesse paciente se o ictus for aí menos que 20, até 24 horas, tá bom? Então a gente faz o AS 300 mg e o clopidogrel 300 mg numa dose única, tá? E depois deixa a manutenção do AS 100 mg, tá? Mais a estatina contínua e mais o clopidogrel, que a gente tem um estudo que mostra o benefício da dupla antiagregação, tanto para AVC minor quanto no AIT, que eu vou trazer para vocês, né, de dupla antiagregação em 21 dias. Lembrar que se o AVC tiver uma estenose craniana, uma estenose cervical importante, ou seja, acima de 70%, a gente tende, os estudos mostram que existe maior benefício da gente fazer o DAPT, tá? Que é essa dupla antiagregação. Então, deixar o AS e o clopidogrel aí, né, sendo o clopidogrel mantido até 21 dias. Então, a gente tende a fazer essa dupla antiagregação. E a depender, como eu também expliquei para vocês já, a depender do déficit, esse AVC, né, que seja o NIH menor que 3, a gente vai aí trombolizar se estiver dentro do delta T ou até mandar para trombectomia. Bom, e quando a gente fala na internação desse paciente, só para vocês terem uma ideia, se a gente faz a trombólise, a gente vai evitar heparina e antiplaquetários até 24 horas pós-trombólise. A gente vai fazer o controle aí da pressão, tá? A gente tem que evitar a hipotensão, tá? E a hipertensão, tá? Então, a gente vai tender a ter uma hipertensão mais permissiva, então a gente vai fazer um controle baseado na nossa conduta. Então, se a gente fez a trombólise, a gente vai deixar essa pressão abaixo de 185 por 110, tá? Tem um trabalho que mostra até 185 por 105, tá? Essa é a nossa faixa, nossa meta aí, tá? Para evitar aí que esse paciente tenha um pior desfecho. E quando a gente fala no tratamento conservador, a gente permite níveis pressóricos até maiores, tá? Porque a gente vai querer preservar o máximo daquela área de penumbra que eu falei para vocês. Então, a gente tende a fazer uma meta pressórica aí, né, abaixar a pressão só se tiver acima de 220 por 120, tá? E quando a gente faz a trombectomia, que a gente teve a reperfusão, a gente vai tender a manter esse paciente mais normotenso, com uma PA sistólica de 140 até 180, os estudos trazem aí nas primeiras 24 horas. Mas esse da trombectomia vai depender muito como vai ser a reperfusão da artéria, tá? O controle glicêmico, que vai variar aí de 140 a 180, sempre evitando hipoglicemia e hiperglicemia, tá? Controle da temperatura, manter a eutermia, tá? Hipotermia não é indicada, tá? E evitar também quadros de hipertermia. E quando a gente fala da definição de etiologia, a gente interna esse doente para investigar, tá? Então a gente vai ter que fazer o controle dos riscos cardiovasculares, hipertensão, diabetes, lipidemia, todos aqueles que eu já citei para vocês, obesidade, que isso é fator de risco para o novo AVC. Vamos descartar arritmias, tá? Porque o que acontece? Em alguns casos, a gente vai ter indicação de fazer, em vez da antiagregação, a anticoagulação, por exemplo, em casos de pacientes com fibrilação atrial. Só que é importante a gente saber, a gente não tem diretrizes que definem até quanto tempo depois do AVC isquêmico a gente pode entrar com anticoagulação. Isso tudo vai depender da área de isquemia, né? AIT, ou até mesmo AVC minor, né, em até
7 dias, aí a gente consegue entrar tranquilamente, né, com anticoagulação. Tem trabalho que mostram aí até 48 horas, né, para AVCs pequenos, mas para AVCs moderados a grandes, vai aí de 10 até 21 dias os trabalhos. Então, a gente não tem um tempo certo, né, sempre avaliando o paciente, pesando risco-benefício, mas pacientes com arritmias que têm risco de novos AVCs, a gente tem que pesar a anticoagulação também para já deixar esse paciente protegido, tá? Naqueles que não têm indicação, mantém a S-estatina contínua. E os exames que a gente costuma pedir, estudo de vasos, tá? Quando a gente não consegue fazer no pronto-socorro, uma angiotomografia, ou às vezes até fez no pronto-socorro, mas a gente ainda está com dúvida de uma estenose, se ela é importante ou não. A angiorressonância é um exame que ajuda a ver melhor, às vezes, parede de vaso, tá? Se dissecou ou não, tá? Que a gente tem uma sequência específica para ver parede de vaso, então às vezes pode ajudar. Ultrassom de carótidas, o Holter 24 horas, tá? Eu acho muito válido o Holter, mas tem muita gente que pede em paciente internado. Se for para mudar a conduta, ok, mas se não for para mudar, Holter internado não é o melhor ambiente para se fazer, porque o Holter, o paciente tem que estar fazendo suas atividades habituais do dia a dia, então isso pode pecar um pouquinho o resultado do Holter internado, que o paciente fica só deitado, tá? O eco transtorácico, pacientes jovens, a gente costuma pedir líquor, provas reumatológicas aí para ver doenças autoimunes, provas para SAF, e aqui entra também a investigação para sífilis, tá? Que eu falei que é uma causa muito comum também no Brasil. No AIT, vamos falar um pouquinho da conduta, mas antes eu quero falar de uma escala que eu acho importante vocês saberem, que é a escala ABCD2, tá? Não quero que vocês decorem, vocês têm acesso a ela na internet, mas o que ela quer dizer? Ela vai determinar se você vai precisar internar aquele paciente para investigar aquele acidente transitório, tá? Ou se você vai poder liberar esse paciente para fazer a investigação ambulatorial. Geralmente, pacientes de moderado risco a alto risco, ou seja, pontuação maior que 2 nessa escala, a gente tende a internar para fazer investigação e internado. Lembrar que essa escala está associada ao maior risco de AVC, né, seja eles nos próximos dias. Então, ele dá até a incidência, né, conforme o tempo vai passando. Então, é importante vocês saberem para ajudar a definir conduta. E assim como no AVC minor, tá, isquêmico minor, a gente vai fazer aí a internação, a avaliação da internação para esse paciente de moderado alto risco, evitar a hipotensão, tá? A gente vai fazer aquela dose de ataque, né, para pacientes, né, com ictus até 48 horas, de 300 de clopidogrel e 300 de AS. E na manutenção vamos deixar 100 mg de AS, o clopidogrel aí 75 mg por essas 3 semanas, e a estatina, que pode ser qualquer uma das 3 que eu já falei. Então, basicamente, é quase a mesma conduta do AVC isquêmico aí, minor. Falando um pouquinho do AVCH, tá? Vou falar do intraparenquimatoso, que é o mais comum, só para vocês terem uma ideia. Essa é uma escala que é ICH, que a gente usa para avaliação prognóstica desses pacientes que tiveram sangramento intraparenquimatoso. Lembrar que tudo isso, né, a idade, o Glasgow, o local do hematoma, volume, se tem hemoventrículo ou não, eles vão influenciar, e quanto maior a pontuação dessa escala, maior o risco de mortalidade em 30 dias, tá? Então, isso é uma escala que a gente usa para avaliação prognóstica. E o que eu quero trazer, né? Como que a gente vai manejar esse paciente? Então, a gente teve uma virada de chave recentemente no AVC intraparenquimatoso, que foi esse estudo, que foi Interact 3. Antes dele, a gente teve Interact 2, que foi um estudo que avaliou a questão do manejo da pressão arterial nesses pacientes. E foi um estudo que ele mostrava um benefício, mas ele não conseguia avaliar uma real eficácia, porque ele acreditava que existissem outros fatores além da pressão arterial, né, que pudessem influenciar no desfecho do paciente. Por isso surgiu o Interact 3. E realmente o Interact 3 mudou a condução do AVC H intraparenquimatoso, né? Porque ele diz que se você fizer controle de 4 itens, tá? O controle pressórico, o controle glicêmico, o controle de temperatura e a reversão da anticoagulação em até 1 hora, que esse paciente vai chegar para você, tá bom? Isso vai tender a ter melhores desfechos. Esse paciente tem melhor déficit funcional, tá certo? Esses pacientes tendem a ter menor mortalidade.
E aí, como que nós vamos fazer? Isso foi uma virada de chave, porque até então a gente não tinha tempo para AVC intraparenquimatoso, né? A gente ficava só mais no manejo pressórico. E o que, que esse trabalho mostrou para a gente, né? Aquela fórmula clássica para vocês lembrarem, né? Que a pressão de perfusão cerebral é igual a PAM menos a PIC, né? Que é a pressão intracraniana. E o que eu trouxe para vocês? Que se você tem um aumento da pressão arterial, você vai ter um aumento de chance de ter esse hematoma, tá certo? Então, você vai ter uma chance maior desse hematoma expandir. E a redução, você vai ter uma menor perfusão cerebral, né? Pela essa fórmula que eu mostrei para vocês. E o que o estudo mostra? Que pacientes que têm a pressão, né, acima de 220, a gente pode fazer uma redução agressiva até chegar nesse nível de pressão sistólica, tá? De 220. E depois a gente vai medindo, vai diminuindo gradualmente, tá? Até chegar aí numa pressão entre 150 a 220, tá? Tentando otimizar para uma PAM de 80, que é a normotensão que a gente considera, tá? Que é a PA sistólica de 140. E quando esse paciente ele já chega com essa pressão de 150 a 220, tá? A gente pode fazer essa redução de forma mais abrupta e segura até a normotensão que a gente quer, que é de 140 de PA sistólica, tá certo? E como que a gente vai fazer... Opa, peraí, que eu acho que travou. Como a gente vai fazer a baixar essa pressão? Bom, essas são as drogas que a gente costuma baixar a pressão. Eu vou trazer aqui basicamente as duas que a gente mais costuma utilizar. Os hospitais particulares, alguns têm esse esmolol, tá? Mas não são todos. Basicamente, a gente vai acabar usando o nitroprusiato, tá? SUS e até mesmo alguns hospitais particulares. Mas o que eu quero trazer para vocês? Que quando a gente usa o nitroprusiato, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem um aumento aí de chance de aumentar essa PIC. Então, lembrar que a própria expansão do hematoma, o próprio hematoma intraparenquimatoso, ele já pode aumentar a PIC. E você usando uma medicação que ainda ajuda nisso, pode piorar o desfecho desse paciente. Então, assim, não vou usar porque piora o desfecho. Não, você usa, tá, os estudos, tem estudo com nitroprusiato, só que você tem que ficar mais atento com o aumento de pressão intracraniana. E quando a gente fala do controle glicêmico, então a gente vai sempre evitar a hiperglicemia e hipoglicemia. Então a gente vai tender a manter uma faixa aí abaixo de 140 miligramas por decilitros. Pacientes sem diabetes, a gente tende a ter uma meta de faixa de 110 a 140. Com diabetes, a gente é um pouquinho mais tolerante, então a gente pega uma meta aí de 110 a 180. Falando na hipertermia, tá? Na questão da temperatura. A gente precisa evitar a hipertermia, tá? E até mesmo hipotermia. Então, a gente tem uma meta aí de temperatura de 36 até 37,4, tá? Lembrar que pacientes que sangram a cabeça, eles têm geralmente febre que são associadas à febre de origem central, mas para você falar que é febre de origem central, você precisa descartar outras causas, incluindo infecções, tá? E como que você vai fazer o tratamento dessa temperatura? Paracetamol e dipirona, basicamente. Casos refratários, você vai lançar mão de uso de anti-inflamatórios, tá? Pode usar métodos físicos externos, tá? Como resfriamento, às vezes através de manta, até mesmo através de catéter, tá? Então, sempre tentar aí uma temperatura axilar menor que 37,5, tá certo? Nessa fase aguda. E quando a gente fala da reversão da anticoagulação, vai depender do que o paciente está usando, tá? Então, a gente vai ter pacientes que vão estar usando varfarina. Eu não vou aqui me ater à dose e tudo, mas só para vocês saberem o que a gente faz, né? Então, paciente que estão e usa a varfarina, geralmente a gente faz a vitamina K, tá certo? Como antídoto, e faz aí ou concentrado de complexo protombínico ou plasma fresco congelado, tá? A gente tende a ter uma meta de NR aí menor que 1,4, tá? E lembrar que em alguns casos, antes da cirurgia, a gente pode usar o fator 8 recombinante, tá? Nesses casos. Outro anticoagulante que também é comumente usado, né, até mesmo em ambiente hospitalar, é a heparina. Então, a gente tende a fazer
um antídoto, que é a protamina, tá certo? Quando a gente fala dos DOACs ou dos NOACs, né, que são os novos anticoagulantes orais, eles são um pouco mais difíceis de manejar ainda, eu acho que talvez no futuro isso também mude, tá? Mas quando a gente tem a tomada desse paciente tomou, né, nas horas próximas do ictus, a gente pode fazer o carvão para evitar, o carvão ativado para evitar a absorção, tá? Mas a gente pode considerar o complexo protombínico ou o fator 8 recombinante. O que eu falo que talvez vai mudar, que seja os antídotos, né? A gente tem 2 já que já existem no mercado, que é o antídoto da apixabana, que é o Andexanet, tá? E o idaracizumab para o dabigatran. Só que assim, poucos hospitais têm acesso, os que têm são extremamente caros, então é uma medicação que você não vai conseguir fazer. Então a gente acaba lançando mão aí do que é mais comum, tá? A gente faz uso do complexo protombínico e do fator 8 recombinante em alguns casos, tá? E quando a gente fala do uso de antiplaquetários, vamos infundir plaqueta. Não é assim, tá, gente? Uso de antiplaquetários a gente só suspende, tá? A medicação. E eu trouxe um estudo que talvez aí também mude, né, no futuro. Foi um estudo com N pequeno, tá? A gente não extrapola isso para a prática do dia a dia, mas que eu acho que é interessante, né, vocês saberem, né? Que o uso da desmopressina, né, ele ajudou aí nessa questão da função plaquetária nos pacientes que usavam antiplaquetários, ajudando aí a controlar o sangramento intracraniano. Mas é difícil a gente estender esse estudo aí, né, para o nosso dia a dia por conta desse N aí, foi um estudo que teve alguns vieses, foi um N limitado, então acho que talvez, né, quem sabe no futuro, se tiver um estudo grande que mostre realmente benefício, a gente possa fazer a desmopressina, né, para aqueles pacientes que usam antiplaquetários. O manejo do anticonvulsivante, tá? A gente não tem, tá? Isso é um complemento, né? Eu falei dos 4 tópicos que são os bases para a gente tratar esse paciente, mas saber que esses pacientes eles vão fazer muitas vezes crise, né, por conta do sangramento. Mas a gente tem que lembrar que na literatura da gente fazer a profilaxia desses pacientes, assim como nos casos dos pacientes neuroncológicos, a gente não tem isso, mas a gente tem evidência de algumas opiniões de especialistas, né, que acabam utilizando a medicação de forma profilática em alguns pacientes. Quais são se aquele paciente está fazendo crise ou não, se a gente não tiver um eletroencefalo contínuo, pacientes que vão ter hemorragias lobares aí, mais em região pegando próximo de córtex, então são pacientes que têm maior chance de fazer, tá, crises epilépticas, e pacientes que vão ter sangramentos aí intraventriculares. Então, nesses 3 perfis de pacientes, a gente acaba até fazendo um anticonvulsivante profilático, apesar da literatura aí não mostrar benefício, porque a gente acredita que o paciente já esteja no desfecho ruim, né? E você fazer uma crise e não conseguir reconhecer nesse paciente, talvez seja melhor deixar ele protegido. E quais são as medicações que a gente usa? Fenitoína e fenobarbital, tá? Ressalto o fenobarbital porque nos casos de complicação por hipertensão intracraniana, a gente pode até induzir ao coma barbitúrico com o fenobarbital. Bom, e da profilaxia da trombose venosa profunda, que é sempre aquele, ai meu Deus, o paciente sangrou, mas vou fazer heparina? Não vou fazer heparina? Então, a gente sempre prefere as medidas não farmacológicas. Então, você fazer aqueles dispositivos de compressão pneumática intermitente, meias elásticas, tá? Mas a gente sabe que após as primeiras 48 horas, tá, que a gente evidenciou esse AVC hemorrágico, e a gente repete essa tomografia, o paciente continua com estabilidade clínica e de imagem, a gente pode iniciar de forma profilática a heparina, seja ela fracionada ou a de baixo peso molecular, tá bom? E uma coisa que é a pergunta de milhões, que todo mundo sempre me pergunta, né? Toda vez que eu dou aula de AVC-H, todo mundo, mas quando que eu posso voltar com antiplaquetário? Quando que eu posso voltar com anticoagulação? Gente, a gente não tem tempo certo. O que a gente tem que pesar sempre é risco-benefício do paciente, mas uma coisa que tem que estar bem evidenciada, para você pensar em retornar, por exemplo, com antiplaquetários, os estudos mostraram menor chance de ressangramento quando é monoterapia com AS, tá? Mas aqueles pacientes que são vasculopatas muito importantes, tá?
e que você tem um risco, às vezes, até maior de fazer um outro evento, um infarto, ou uma oclusão arterial importante, a gente tem que pesar, né, se vale a pena ou não a gente entrar, né, de forma mais precoce com esse antiplaquetário. Os estudos mostram aí, na questão de monoterapia com essa reintrodução, a partir da estabilidade do hematoma, até, assim, de 48 horas até 4 dias aí que você pode introduzir. Mas, lógico, sempre avaliando o paciente, clínica, às vezes até repetindo a imagem depois de algum tempo, para ver se esse paciente pode ter sangrado. Mas a gente não tem o tempo certo. Falar, não, é com 2 dias, não, é com 4 dias, não. A gente não tem isso ainda bem estabelecido. Da mesma forma, o retorno dos anticoagulantes, né? Então, os novos anticoagulantes, a gente nem tem ao certo, né, estudos, né, para visualizar se essa recorrência do sangramento, né, é significativo, tá certo? Então, a gente acaba estipulando um tempo, né, que a gente acaba evitando a anticoagulação por pelo menos 4 semanas. Mas é importante a gente lembrar, olhar para o paciente e individualizar. Pô, é um cara que tem fibrilação atrial, ele já fez 5 AVCs, né? E nós vamos deixar ele sem anticoagulação. Observe a clínica, veja se ele está estável, veja se o hematoma está estável, né? Se ele vem reduzindo também, isso é uma forma de te ajudar. Para pensar em reintroduzir o anticoagulante. Então, é um assunto bem controverso e a gente não tem tempo bem definido também para a questão da anticoagulação. E do tratamento cirúrgico, não acho que vocês têm que saber detalhes disso, mas só para vocês terem uma ideia, quando que a gente vai pensar em chamar a neurocirurgia para esses AVCs hemorrágicos, tá? Hematomas de fossa posterior, tá? Geralmente em região cerebelar, medindo mais de 3 centímetros de diâmetro, que vai estar associado com rebaixamento de nível de consciência, compressão do tronco encefálico, uma hidrocefalia aí associada, tá? Então, é uma indicação cirúrgica, tá? As hemorragias lobares, né, que vão ter uma deterioração neurológica importante, tá? Com hematoma que vai estar até 1 centímetro da superfície do córtex cerebrais, que esse hematoma a gente consegue só drenar, tá? Hematomas aí acima de 30 ml, tá? Que são hematomas bem extensos, também é uma indicação para chamar, né, a neurocirurgia para pensar numa abordagem. São 3 abordagens: a drenagem do hematoma, pode ser feito a craniotomia, tá? Tirar, né, o crânio, drenar e depois pôr o osso no lugar, e a craniectomia, que é só tirar esse osso do lugar, tá? Para evitar o edema, que é um risco, é uma complicação importante. E quando a gente fala da hemorragia subaracnoide, tá? A gente tem a escala de avaliação de prognóstico, tá? Do HSA. São 2, basicamente, que eu trouxe para vocês. A mais conhecida, a Hunt-Hess, tá? E a gente tem essa outra avaliação de prognóstico, tá? Que é da Confederação Mundial de Neurocirurgia. É basicamente a avaliação clínica do paciente, como o paciente vai estar, mas isso indica, né, se o paciente, quanto maior a pontuação, mais a chance do paciente ter um pior desfecho, tá certo? E uma outra escala que a gente não usa para avaliar prognóstico, mas sim para avaliar o risco do vasoespasmo, que é uma complicação muito frequente nos pacientes que fazem HSA, vão ocorrer de 4 até do quarto dia até o 14º dia, é o maior risco de vasoespasmo, né? E essa escala de Fisher, ela pode ajudar. Essa escala de Fisher foi modificada, por quê? Porque viram que nem todo Fisher 4 era que tinha maior risco de vasoespasmo, né? O Fisher 3 acabou sendo associado a maior risco de vasoespasmo, então eles modificaram a escala de Fisher e a gente tem hoje a escala de Fisher modificada, tá? Então, a escala de Fisher modificada, a gente vai ter basicamente o 1 e o 2, tá? Que você vai ter o sangramento aí com uma lâmina maior de 1 milímetro, só que num você não vai ter hemoventrículo, no outro você tem hemoventrículo. Agora, o 3 e o 4, você vai ter uma lâmina aí maior que 1 milímetro, então você evidencia bem o sangramento, e vai ter com ou sem hemoventrículo, tá certo? Então, o Fisher 4, nesse caso, realmente foi associado a um pior aí risco de vasoespasmo, um maior risco de vasoespasmo. Trouxe essa daqui também, que é o Vasograde, tá? Que a gente usa também para risco de vasoespasmo. Ela junta a avaliação de prognóstico da Confederação Mundial de Neurocirurgia,
né? E a escala de Fisher modificada que eu falei para vocês. Quanto maior a pontuação, maior a chance, tá? Então, falar um pouquinho de como nós vamos conduzir a HSA. Só para a gente finalizar, tá? Tô acabando, prometo. A gente vai fazer a mesma questão da reversão da anticoagulação, tá certo? Que a gente fez no hematoma intraparenquimatoso. Então, sempre que possível, reverter, né, suspender essa anticoagulação, da maneira que eu já expliquei. A gente vai tender a manter esse paciente sempre euvolêmico, com soro fisiológico a 0,9%. Lembrar que são soluções isotônicas, tá, ao sangue. Evitar soluções hipotônicas, porque podem elevar a pressão intracraniana, tá? A metapressórica aqui é uma PA sistólica abaixo de 160, tá? Pelo menos até o tratamento do aneurisma roto, né? Que ele deve ser feito de até 24 a 72 horas, né? Priorizando aí uma PAM nesse estágio de menor que 110 milímetros de mercúrio. E outra coisa que é muito importante quando a gente fala da HSA aneurismática, tá? Quando não é aneurismática, a gente não tem benefícios de usar o nimodipino. Mas quando a gente suspeita de aneurismática, a gente tem que pôr o nimodipino 60 miligramas de 4 em 4 horas por até 21 dias. Por quê? Ele não vai evitar que o vasoespasmo aconteça, mas ele vai reduzir a gravidade do vasoespasmo. Então, isso é muito importante, que o vasoespasmo é a complicação mais temida da HSA. O tratamento do aneurisma ele vai poder ser feito de forma endovascular ou através da clipagem cirúrgica. Importante ser de 24 até 72 horas aí, né, estourando, para prevenir outra complicação que é frequente, que é o ressangramento, tá? Então a gente tem que tratar o mais rápido possível esse aneurisma. Então, por isso a urgência de você, num HSA, fazer a angiotomo, né, não evidenciou aneurismas, mas acha que pode ter, tem que fazer arteriografia, tá? Porque às vezes na arteriografia até já se trata esse aneurisma, a depender do tamanho do colo dele, tá? Profilaxias na HSA, tá? Crise epilética, a mesma coisa, a gente, é muito controverso, a gente tende a não fazer se o paciente não tem evidência de crise, mas como são pacientes que têm sangramento nesse espaço subaracnoide, pode ter contato com córtex, a gente acaba deixando, né, porque às vezes são pacientes que já têm um prognóstico ruim, tá? Então, em teoria, a gente não faria, mas por indicações aí de especialista, opiniões de especialistas, a gente acaba deixando esse paciente protegido. Engraçado aqui que a gente prefere sempre outras drogas sem ser a fenitoína, porque a fenitoína tem sido associada a um pior desfecho, tá? E quando a gente fala na profilaxia do tromboembolismo venoso, a mesma coisa do intraparenquimatoso, né? Evitar as medidas medicamentosas, pelo menos inicialmente, então, da preferência com pressão pneumática, meias elásticas, né? E a heparina, ela vai poder ser iniciada só 12 horas após a clipagem do aneurisma, ou imediatamente após a embolização, tá certo? Não vou falar das complicações, tá, do AVC isquêmico, do AVC hemorrágico, eu acho que isso ia ficar muito conturbado na aula, mas só para a gente finalizar o que eu quero que vocês levem para casa. Então, toda vez que a gente tem uma clínica súbita, um déficit neurológico súbito, a gente tem que pensar em AVC, tá? Na suspeita clínica, tá? Aquele paciente que está hemiparético, está com déficit sensitivo, a tomografia normal não exclui AVC. Esse paciente precisa ser internado, né, e ser investigado, repetir essa tomografia em 24 horas, fazer uma ressonância, tá certo? A gente tem que saber definir muito bem o ictus e o NIH desse paciente, tá certo? Lembrar que o sangue na tomografia ele vai brilhar, tá? Então ele fica bem branquinho. Num acidente isquêmico transitório, muitas vezes o paciente não vai ter déficit, não vai melhorar, né, dos déficits em até 24 horas, e também não vai ter alteração nem na ressonância, nem na tomografia, tá, porque ele vai reverter aquela área isquêmica que foi feita, né, ele reperfunde, não tem sequelas. No AVCH, né, hematomas aí acima de 30 ml, a gente vai indicar abordagem cirúrgica, tá? E quando a gente tem uma suspeita de HSA muito forte, mesmo com a tomografia normal, a gente tem que seguir investigação com líquor para avaliar se tem hemácias com degeneração ou degradação no líquor para fechar esse diagnóstico, tá certo? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Finalizo aqui com
a minha família da Unifesp, da neuro-oncologia, tá? Me coloco à disposição para dúvidas no que eu puder esclarecer. Espero que eu tenha conseguido desmistificar um pouquinho do AVC, numa linguagem um pouco mais tranquila, né? É um mundo totalmente à parte, tem muito estudo novo saindo. Eu tentei ser o mais objetivo possível, mas eu acho que é algo que provavelmente vocês peguem bem diferente do que eu estou pegando, né? Porque eu acho que muita coisa vai mudar aí nos próximos anos. Doutora, eu agradeço muito a sua aula, foi ótima. Eu tinha muitas dúvidas, na verdade, não eram algumas, não, tinha muitas dúvidas. A maioria delas foi sanada aqui durante a aula mesmo. A gente tem uma no chat aqui que eu vou ler já já para você, mas eu vou fazer duas que eu acredito que pode ser que seja dúvida do pessoal e às vezes o pessoal não pergunta, né? Mas enfim. Primeiro, quando a gente estava na emergência, como que a gente vai definir se a gente vai pedir uma tomografia com contraste ou sem contraste, a depender de se é um AVC isquêmico ou hemorrágico, sabe? A que ponto eu posso ir e falar, não, eu quero uma tomografia com contraste, mas às vezes é hemorrágico, sabe? Então, qual é a linha tênue entre os dois? Isso é importante você falar, porque quando a gente fala em angiotomografia, não tem como eu fazer sem contraste. Tá? É diferente da angiorressonância. A angiorressonância, que muitas vezes a gente não tem no pronto-socorro, tá? Ainda mais para um exame mais caro, você precisa internar o paciente, a gente consegue fazer uma sequência que chama TOF na ressonância, que você não precisa injetar contraste, não precisa do gadolínio. Mas na angiotomografia você necessariamente precisa injetar contraste. E aí a gente tem duas coisas: a tomografia com contraste e a angiotomografia, porque isso define tempos de aquisição de imagem diferentes. Então, quando a gente fala na angiotomografia, você quer ver vaso. Agora, quando você pensa numa tomografia com contraste, né, você quer ver assim uma lesão expansiva, um tumor. Então, assim, quando a gente fala em protocolo AVC, a gente prefere a tomografia sem o contraste mesmo, e a angiotomografia. Mas só para explicar que esse paciente ele vai receber o contraste, mas vai ser uma outra aquisição de imagem que vai ser importante para você definir. E por que é importante pedir no AVCH? Porque você pode mudar a tua conduta, né? Então, você vê pelo PREDICT, né, por exemplo, né, que aqueles pacientes que tiveram aquela visualização do ponto branco no hematoma, que é aquele white spot, eles tiveram um pior desfecho, né, se você repetir a imagem 24 horas. Então, quando você vê aquele white spot, você tende a ter mais cautela, repetir essa tomografia um pouquinho mais cedo, né, com 6 horas, às vezes 8 horas, ficar mais em cima daquele paciente, porque ele é um paciente que tem uma chance de pior prognóstico. Isso o estudo, né, mostrou pra gente. Então, assim, se eu tivesse um conselho para te dar, você tá num lugar que você consegue fazer a tomo e angiotomografia, tome angiotomografia para todo mundo. AVCH, AVCI, você faz, porque os dois vão te ajudar. Né? Se for um HSA que você visualizar, faz, porque às vezes é uma HSA aneurismática, às vezes é uma trombose, já vi HSA, às vezes até hematoma intraparenquimatoso, que é uma trombose extensa de sexto sagital superior. Então, faça, porque isso muda a tua conduta. Porque, por exemplo, quando você fala em trombose, é o único AVC hemorrágico que você está autorizada a fazer anticoagulação. Você tem que anticoagular esse paciente, porque senão ele vai piorar sangramento, porque está obstruído ali o seio venoso dele. Então, assim, isso ajuda você a ver etiologia, ajuda você a definir tratamento. Não só do AVC isquêmico, mas no AVC hemorrágico também. Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente, né? Porque se você conseguir fazer, o melhor é você fazer os dois. E realmente tem lugares que você não vai conseguir, você vai ter que regular o doente. Às vezes está num SUS, né, numa UPA, né? Aí você não consegue fazer tomografia. Né? Mas quando você conseguir, você tem a tomografia, tem a tomografia, você faz. Quando você não vai pensar em fazer? Pacientes que tiveram reação alérgica grave. Aí isso contraindica. E aí já tive encruzilhadas de você pegar um paciente que está com NIH alto, você acha que é uma oclusão de grande vaso, você precisa de uma anjo, e aí que eu vou fazer? Nos hospitais que eu trabalho, ainda tenho a sorte de conseguir pôr alguns pacientes em ressonância, e aí eu consigo fazer essa sequência TOF, que é uma sequência um pouco mais rápida para avaliar circulação. Então, aí a gente consegue fazer. Mas, se não, eu só seguro, né, explico para a família a questão de não poder fazer pela reação alérgica grave, porque não tem como você desensibilizar o paciente naquele momento, né? Você tem que fazer um preparo. Então, acho que o único momento que eu não faço é quando o paciente é alérgico. Vocês vão cair nessa encruzilhada também.
Ah, doutora, mas é renal crônico, não vou fazer angiotomografia, não vou injetar contraste. Gente, é um AVC. Então, assim, não que o rim do paciente não importe, tá? Mas, assim, a gente tem que sempre prezar muito risco-benefício. A chance, de, por exemplo, de você fazer um paciente que é renal crônico não dialítico, talvez ele precise dialisar e não consiga sair mais da diálise. Mas a gente tem que pensar, né, até que ponto nós vamos interferir. Ele é um paciente que era funcional, fazia tudo sozinho, mas vai ficar plégico. Então, assim, isso muda a conduta, entendeu? Às vezes é um vaso grande que você precisa abrir, né? E acontece, vocês vão pegar. Então, assim, não acho que contraindica, tá? Então, a única coisa para mim, né, que vai contraindicar é alergia grave. O resto, todos eu acho que você tem indicação, independentemente se é AVC isquêmico ou AVCH, porque eles vão te ajudar, não só na etiologia, mas a avaliação do prognóstico desse paciente e no AVC isquêmico na condução, né, de abrir grande vaso ou não. Tá certo. Eu tinha visto aqui, eu tinha outra pergunta também que era sobre a pressão arterial ideal, né? Mas enfim, tem diferentes, né? Dependendo do tipo de AVC, então a pressão. E do estudo também, porque pelo AVC isquêmico tem estudo com 185 por 110, 180 por 105, então, né, mas é mais ou menos essa média. Quando você for trombolizar. Se você não for trombolizar, a média é mais alta, é 220 por 120. Então, você está autorizado a deixar ele com uma hipertensão mais permissiva. Aí. Então, só se tiver acima disso, você vai entrar com a medicação endovenosa para baixar. Beleza. Então, você falou bastante também de vasoespasmo, vasoespasmo. Às vezes pode ser que tenha um pessoal que ainda não tenha ouvido o termo. Eu até sei o que é vasoespasmo, mas assim, o que é o vasoespasmo e ele pode acontecer, por exemplo, que o vasoespasmo poderia causar um acidente vascular isquêmico, por exemplo. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Você vai ter como se fosse uma resposta ao sangramento, esses vasos, eles vão fazer um vaso, vão contrair, e isso pode gerar, né, faltar circulação ali, né? Então, um vasoespasmo muito grave é aquele vaso, ele chega a ocluir e faz um AVC isquêmico. E isso piora, né, o desfecho, né? Eu acho que a parte mais preocupante no paciente que tem AVCH é a questão do vasoespasmo. E ele pode acontecer aí, tem maior chance do quarto ao 14º dia. Então, ele faz um AVC isquêmico num paciente que teve um sangramento. Então, vejo quanto... Eu nem entrei nesse mérito, mas se a gente for discutir de todas as complicações que a hemorragia pode causar, coisas até que vocês, por exemplo, vão achar que não pode ser, mas eu vou explicar que tem relação com questão do sangramento mexendo com o hipotálamo, mas você pode ter arritmias, você pode ter alterações pulmonares, tá? Derrame pleural. Então, assim, pode ter alterações de glicemia, né? Diabetes insípidos. Então, assim, ele pode causar um monte de complicações. Eu até tinha descrito, ia falar um pouquinho para vocês, mas ia ser uma bomba de informação, eu acho que vocês não iam aproveitar, né? Eu acho que cabe, né, até outra aula para falar disso, mas pode dar inúmeras complicações. As mais, né, temidas e frequentes aí, pensando no AVC, no AVC hemorrágico subaracnoide, tá? É o ressangramento, tá? Que ocorre, né, precocemente, né? Se a gente não resolve a aneurisma de 24 até 72 horas, e o vasoespasmo, que é uma complicação mais tardia aí, mas que impacta muito e assusta muito, né? E até o difícil manejo que antes a gente tinha uma conduta, né, que era a terapia do triplo H, né? Hoje a gente vê que é só a gente tende a manter a euvolemia do paciente e tende a manter ele um pouco mais hipertenso para evitar que esse vasoespasmo ocorra. Mas ao mesmo tempo eu não posso deixar ele muito hipertenso por conta do AVC hemorrágico. Então, assim, acho que muitas das dúvidas que vocês vão ter são as dúvidas que a gente tem, porque a gente não tem guidelines, né? Não, faça isso, faça isso. A gente só tem níveis de recomendação, porque tem muito estudo. Nível de recomendação A, nível de recomendação B, nível de recomendação C. Então, até mesmo a gente, às vezes, fica muito em cima do muro com isso. Então, assim, é que nem o trabalho para VCI, né, das metas, né? Tem trabalho que mostra uma meta e outra meta. Não são tão divergentes, mas, assim, seria legal ter, não, é tal pressão, é tal glicemia, é tal, a gente quer tudo certinho. Mas não é bem assim, é a mesma coisa da anticoagulação. A gente não tem tempo exato ainda. Talvez, quem sabe, no futuro, a gente consiga também ter uma previsão disso. É.
Tanto que outras dúvidas minhas eram relacionadas a isso mesmo, ao tempo, né? Sobre a tombectomia mecânica. Eu lembro que eu tinha visto um estudo que eu acho que é até 2015, se eu não me engano, que não era permitido fazer trombectomia, né? Era uma coisa mais doida. E aí, É isso que eu tô outro era falando, sobre stroke tem também. mudado cada vez mais, a gente está tendendo a ser cada vez mais agressivo. Como é uma condição de alta morbidade e mortalidade, a gente está tendendo a ser mais agressivo. E a gente está vendo que até pacientes com NIH alto, com a tomografia toda, né, com aspectos bem ruim, né, teve um estudo, se eu não me engano, foi do ano passado, que mostrou que teve benefícios. Pacientes que abriu o vaso, né, que fez o tratamento mais agressivo, eles se beneficiaram. Então, assim, acho que muita coisa está mudando, né? Esses tempos ainda, né? O que a gente tem estabelecido para Trombeck hoje são 6 horas, mas eu acho que vai mudar. Né? Eu acho que, né, com a TC perfusão isso tende a ajudar também para a gente ver a área exata de penumbra, mas assim é algo assim muito difícil a gente falar, tem muito estudo saindo, né? Os estudos às vezes um usa uma coisa, outro usa outra, mas a gente está entendendo cada vez mais focar se o déficit vai prejudicar funcionalmente o paciente ou não, independentemente do NIH, da idade, excluir, né, as causas, as contraindicações, né, da trombólise, né, que são o uso de anticoagulantes e tudo. E digo até mais, até mesmo às vezes com o uso de anticoagulante, a gente pode fazer, por exemplo, pacientes em uso de heparina, né, eu peguei, para exemplificar, uma paciente que foi fazer uma arterectomia, né, abrir a carótida direita dela, e durante o procedimento, correu tudo bem, a hora que ela acordou, ela não enxergava. Ela tinha perdido a visão, né? Ela embolizou, né? E ela estava dentro do delta T, chegou para mim, só que ela tinha feito heparina antes do procedimento, que é uma coisa comum que eles fazem em dose plena, né? E aí, é uma contraindicação absoluta da paciente. Não é bem assim, né? Hoje a gente pode fazer o TTPA, ver se o TTPA não está estourado, tá? Eu não me lembro o corte do TTPA, mas tem uma tabelinha que tem. E se tivesse, né, acima desse valor, você não pode fazer. Agora, se estiver abaixo, você pode fazer a trombólise. Então, veja que, tipo, muita coisa, né, tá mudando, né? A gente tem sido cada vez mais agressivo nos tratamentos, porque a gente confere um melhor, tem mostrado, né, que os pacientes têm respondido bem, né? Tem mantido a funcionalidade. Então. E tem uma outra pergunta também que estava aqui no chat. É da Kimberly. Ela, desculpa a pergunta, acho que pode ser boba. Nenhuma pergunta é boba, Kimberly. Eu também faço perguntas Exatamente. direto. Mas queria Exatamente. entender qual o motivo de o parâmetro de abaixar a pressão do paciente que chega com 220 e para dos 140 e não para 120, que seria o parâmetro normal, entre aspas. Do AVC hemorrágico. Porque, assim, quando ele chega com uma pressão acima de 220, você pode reduzir de uma forma mais abrupta até chegar a 220, tá? E aí, quando você tem um paciente de 150 a 220, a gente pode fazer essa redução, tá? Até 140, porque a gente quer, a meta pressórica é a norma tensão, tá? Que é o 140 de PA sistólica. Quando chega muito acima disso, em vez de você abaixar abruptamente até 140, você faz meio que essa pausa. Você pode abaixar abruptamente, o estudo mostra até 220, e depois, de forma mais gradual, nas próximas horas, até os 140. Não sei se deu para explicar, mas basicamente é isso. Beleza. Então, doutora Lígia, eu agradeço novamente. Se alguém tiver alguma pergunta, se manifeste agora aí pelo microfone, ou mande aqui no chat, que a gente já está encerrando. Mas é o que todo mundo já está agradecendo aqui, falou que foi muito boa aula. Tá Que mandando bom. aqui as palminhas. Se vocês precisarem de mais aulas, podem me contactar. Com A gente vai. certeza, vamos precisar e eu gostei muito, viu? Foi ótimo. Porque assim, minhas dúvidas foram sendo sanadas durante a aula. Eu falei assim, não, vai ser uma aula mais simples, talvez eu ainda tenha dúvida, vou carregar até o final. Mas foram sanadas. Porque aqui eu vendo vocês como estudantes, foram as dúvidas que eu tinha, tá? E a dúvida que a gente vê do pessoal de vocês que rodam lá com a gente no IANSP. Mas, assim, se a gente for falar de estudo, de
Cara, eu posso ficar falando horas aqui dos últimos estudos que saíram, Resilient Extend, o Resilient, mas assim, tem que trazer de uma forma mais objetiva para vocês conseguirem aplicar no seu dia a dia, né? Exatamente. E aí, em cima disso, vocês vão atualizando, porque eu acho que vocês ainda vão sair da faculdade aí com coisas diferentes do que eu dei nessa aula, tipo da Tenecteplase, eu acho que é algo que vai mudar aí. Exatamente. Então tá certo. Muito obrigada, Certo? doutora Lígia. Até a próxima, viu, pessoal? Quem ficar aí no final, vamos aqui tirar o print